protagonista completamente maluco com o poder de Battle Shonen tirado literalmente do lixo. Fala galera, Ryu aqui e no vídeo de hoje vamos conversar sobre Gachakuta, o novo anime que está saindo dessa temporada prometendo ser um novo Battle Shonen com a briga no lixão. Com uma história que envolve vingança, delinquentes e, bem, obviamente lixo. Esse anime está sendo feito pelo estúdio Bones, na verdade pela Bones Filmes, uma subsidiária do estúdio de My Hero Academia, mas que fez o anime dos Vigilantes da temporada passada. E temos muito o que falar sobre os 4 episódios que saíram, o que o anime mostrou até então e, baseado nisso, o potencial que ele tem. Ou seja, se vai dar ruim ou não. Vou comentar sobre isso nesse vídeo, mas antes um comunicado importante para vocês. O canal atualmente está passando por um shadow ban e os vídeos não estão sendo recomendados como antes. E se você já é de casa e gosta do meu conteúdo, deixe logo seu like e hype o vídeo se essa opção estiver para você, para ajudar a superar essa pedrada da plataforma. E se você não for inscrito, considere se inscrever para ajudar o canal a crescer. Mas bora para o que interessa. Gachakuta conta a história de Rudo, que vive em uma cidade dividida entre a parte rica e a parte pobre. E adivinhe qual das duas ele está. Na parte pobre moram os descendentes de criminosos. E sempre que alguém daí comete algum crime, eles são condenados ao poço. Sem meme, eles pegam os criminosos e atiram eles nesse buraco em queda livre. Para onde eles vão parar depois da queda? A gente não demora muito para descobrir. Todos os que são forçados a morar aí são descendentes de criminosos, mas Rudo é sempre maltratado porque o pai dele cometeu um assassinato. E o filho acabou com má fama entre os outros jovens. Tá todo mundo na mesma merda e ainda inventam coisa pra sacanear os outros. Com exceção da garota que ele gosta, o Rudo não interage muito com os outros. E passa o tempo invadindo a área nobre da cidade e roubando lixo, consertando os objetos e vendendo para ajudar seu pai adotivo Regito. O Rudo tem um certo carinho por objetos que são usados e descartados, porque ele acredita que o mesmo foi feito com ele. Parte da lore do anime é que existe a crença de que objetos têm algum tipo de alma. O pai dele inclusive feriu as mãos dele, e por causa disso ele sempre cobre usando essas luvas que o Regito deu a ele. E agora que o anime setou a base, porque isso tudo vai ser usado no futuro, ele só precisou jogar tudo pelo ralo, ou pelo buraco. Um dia Rudo volta para casa e vê Regito sendo morto por um cara mascarado. Em seus últimos momentos, Regito pede a Rudo que mude esse mundo feito de lixo. E por ser encontrado pela polícia do lado do corpo, Rudo é dado como assassino do seu pai adotivo e a pena para os crimes mais sérios é a queda livre. Lembra que eu disse que o Rudo gostava de uma garota daí? Pois é, os dois têm um momento bonitinho, eles estavam falando do Regito e como o Regito gostava, criava ele bem e para ele ter cuidado para não ser pego roubando lixo, para não ser jogado no buraco. Ops! Mas no resto da conversa, ela acaba soltando que gosta dele. E ele entrega uma pelúcia para ela que ele restaurou do lixo. Um momento bem meigo. Mas agora que ele está sendo acusado do mesmo crime do pai, ela desiste completamente dele, sem ao menos duvidar. Todos julgam ele, sem ao menos ouvir o que ele tem a dizer. Ele foi pego na cena do crime, mas ninguém viu acontecer e todo mundo culpa ele pelo que aconteceu. Todo mundo aponta o dedo. E o curioso, todo mundo que mora nessa zona é julgado por todo mundo que mora fora dela. E eles pegam e julgam o outro também. Dito isso, ele começa a odiar todas as pessoas daí. E quando está prestes a xingar até a 10ª geração de todos eles, ele vê no meio da multidão o cara que matou o Regito. E enquanto ele cai, ele jura que iria matá-lo. Um bom começo mostrando a motivação do protagonista, a gente tem uma boa noção sobre ele, mas não tanto que ele é maluco. Talvez ele tenha ficado por causa da queda. As pessoas da onde Rudo também jogam o lixo nesse buraco. E quando ele acorda, ele está em um lixão sendo atacado por feras gigantes feitas de CG, digo lixo. Eu não curti muito esse CG das criaturas. Isso e a parte do estilo de arte eu prefiro como é feito no mangá. Acho que a arte de lá passa mais energia, vida até. Eu tava pensando isso. Aí chega no episódio 4, eles fizeram uma das criaturas em 2D e ficou bom. A ação eu gostei mais. Rudo é resgatado por Enji, membro de uma organização que trabalha para combater essas feras de lixo. E aqui a gente tem uma primeira vista do nível de animação de ação de Gachakuta. E também aprendemos sobre o world building aqui, da maneira mais... Enji amarra Rudo e joga ele para algumas pessoas suspeitas, a princípio, que começam a tratar o Rudo bem. E quando descobrem que ele caiu nessa terra, eles amarram ele dentro do carro com a corrente de ferro. É claro
Claro que eles vão tratar ele bem, ele é a mercadoria. Acontece que o lixo nesse mundo vem de cima, tornando várias regiões inabitadas com lixo, gás tóxico e, é claro, essas bestas. E por isso as pessoas odeiam os esferidos, os habitantes de cima. Então esses caras vendem o que é de valor lá de cima, roupas, pessoas que não sobreviveram à queda e a raridade da vez, urudo. E eles colocam urudo para comer lixo. Mas por que eu falo que o urudo é louco? Porque na primeira oportunidade ele comeu os dedos do mercador. Essa cena chama a atenção com qual bizarra ela é, mas não tanto com o urudo comendo lixo. Ele também fica puto usando o poder dele contra esses caras e adivinha o que deve ser. Seguindo a lore daqui de objetos terem alma, um objeto que uma pessoa carrega consigo tendo emoções por ele, essa emoção pode virar energia, chamada de ânima, e algumas pessoas são capazes de extrair poder desses objetos, tipo o Enji com um guarda-chuva e no caso do Urudo com as luvas dele, transformando tudo que ele toca em uma arma. Ainda não está calibrado ainda esse poder dele, mas ele consegue fazer algum certo estrago. A história depois do primeiro vilão daqui dá uma explicação mais detalhada do poder do Urudo, então eu vou medir minhas palavras. O Enji, que só jogou Urudo para os mercadores para ele entender a situação em que ele está, o convida para ele entrar para os Cleaners, trabalhando lutando contra as criaturas de lixo, e em troca o Urudo pode aprender alguma forma de retornar para cima e ter a sua vingança. Eu gostei do proveito que eles deram no lixo da história, não só no protagonista, que a ideia por trás dele é que ele foi abandonado pelos pais e muitos não dão valor a ele, então ele dá valor a algo que foi abandonado pelas outras pessoas, lixo. E eu sei, eu estou falando lixo demais nesse episódio, mas eu tenho o que eu dizer. A obra usa isso toda hora, mas isso também é usado para criar o world building. O lixo descartado pelo antigo mundo dele muda o ambiente da superfície, criando montanhas e montanhas de lixo, e a ânima, as emoções nos objetos por si, criam os monstros. Tem muito gás tóxico em algumas regiões, tornando completamente inabitadas, criando um mundo distópico e afetando como as pessoas vivem. A qualidade de vida já não é muito boa e muitos parecem delinquentes aqui. E também as armas nesse mundo, limitado apenas aos givers, que são poucos, as pessoas que conseguem manipular a ânima, e a única forma de causar um dano real aos monstros é usando ânima. Mas como é algo que depende de emoção e de um objeto de uso frequente, abre margem para alguns usos na história e é melhor dar uma acalmada, senão eu vou dar spoiler do comecinho. E também cria um mistério mais à frente, um mistério meio na cara no episódio 4, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer. Gostei como os personagens são escritos aqui e como isso é usado para a comédia, por exemplo, quando o Enji encontra Torudo, que estava sendo atacado, e ele fala baixo, pede para o cara fazer silêncio, e o Urudo gritando sem parar, e o cara pede silêncio, e o outro tá nervoso no mundo que ele não conhece, correndo pela vida dele. E o Enji despiroca gritando, dizendo que ele estava fazendo silêncio porque as criaturas reagem ao barulho. E agora ele tem que lutar contra as criaturas. Tem também a apresentação do Kirito, de Kuzanka, que o Urudo tá correndo atrás de um gato que roubou o dinheiro dele. E aí ele pega o pedaço de pau do cara pra pegar o gato. Só que o cara ficou puto porque essa é a arma dele. Inclusive esse Zanka é o cara que vai treinar o Urudo futuramente. É o cara que o Enji confia que vai treinar o Urudo. E aí o Urudo, ele fica puto no início, mas ele entende, não, esse é o objeto que o cara dá valor e tal. E aí fala, não, vou dar uma acalmada, vou respeitar ele, seguindo os ensinamentos do pai adotivo dele. Ele vai, pede desculpa e tal, e os dois inicialmente parece que estão se entendendo. O cara até elogia as luvas do Urudo. Só que ele pergunta o objetivo dele. E o Urudo, ele não tem muito tato social, ele não consegue sorrir. E aí o Urudo fala que o objetivo dele é que ele vai ficar junto com os Cleaners até conseguir o que ele quer, com essa cara de psicopata. E é óbvio que o cara ficou puto, mas o Urudo não entende muito bem o porquê. E aí o cara escolheu o objetivo do Urudo, que ele não sabe o que é vingar o pai dele. E aí um fica puto com o outro e os dois começam a brigar. Pega um objeto do lixo pra lutar, que é um desentupidor de privada, que o cara não conhece também. E aí ele fica tirando merda. Aí depois explicam pra ele tava lutando com um negócio que serve pra desentupir privada. Mais do que o Zanka, eu gostei mais da personagem feminina que aparece, que é a Ryu, que é a usuária de tesoura. Ela tem uma obsessão com cabelo, eu não li até a parte dela,
Mas fica na cara que ela tem uma obsessão com o cabelo. A primeira coisa que ela faz com o Urudo é mexer no cabelo dele. E ele fica nervoso por causa disso. Mas ela fica encarregada também de apresentar a ele o trabalho. Primeiro trabalho de lidar com um monstro de lixo aqui. E aí aparecem uns bichinhos aí e ela fala: ah, não, eles aí são pouca coisa, tá tudo bem. Aí aparecem uns um pouco maiores, batendo na barricada. Ela falou: tá tudo bem. Aí aparece um gigante aí, Urudo: ah, isso daí tá bem, né? Aí ela fala: não está, isso não deveria aparecer aqui. E ela mostra o poder dela usar uma tesoura. E tem a luta dela contra o monstro, que foi mais da hora. Eu gostei mais dessa do que as apresentadas até então. E aí eu falei, pô, deu uma melhorada. Eu acho que deu uma empolgada para o que vai acontecer mais à frente. E uma coisa curiosa acontece. Geralmente essas armas são eficientes em lidar com esses monstros, mas mesmo ela cortando, ela não conseguiu causar um dano ao bicho. O bicho continuava se regenerando. Aqui os bichos têm esse poder de regeneração, mas geralmente uma Jin que já consegue lidar com eles. Só que esse ele continuou regenerando. E mano, não é melhor 2D do que aquele 3D? Pelo amor de Deus. E ela descobre que esse monstro tinha um núcleo, e o núcleo era uma outra Jink. E aí eu falei que esse é um mistério. Tem uma relação da Anima com os monstros. Então não é só o uso a manipulação da Anima. Também tem um outro tipo de relação entre os monstros e os Givers, visto que tem monstros que pelo que mostra assim é raro, mas existe, que o núcleo é uma Jink. É um monstro que é fabricado, ou seja, estão usando instrumentos de Givers para criar o monstro, ou o monstro é um Giver no passado. Fica aí pra gente descobrir. Eu não li até essa parte, não sei se no material original foi revelado. O começo de Gachakuta na animação não me chamou tanta atenção assim, não me gerou tanto hype comparado a outras coisas que eu tô assistindo na temporada, mas conforme ele vai aparecendo, conforme ele vai mostrando, ele te empolga como ele vai apresentar. E eu tô mais interessado na primeira grande luta que aparece. Quando você vê a primeira luta, o primeiro vilão, é uma luta boa. E eu acho que a introdução de Gachakuta é um pouquinho mais longa porque vai mostrar o poder de fato do protagonista nela. Enfim, esperem e vocês verão. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, hypem o vídeo, comentem o que vocês acharam até então. Gostaram, não gostaram? Parece mais do mesmo? Ou ele tem algum diferencial? Comentem aí. Se inscreva se não for inscrito. Eu fico por aqui, até mais. Tchau.